Olá, bom dia pessoal do sexto ano do nosso Colégio IESE. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Nessa sexta-feira, dia 10 de julho, tá bom? E aí, mais uma vez, vamos começar a revisão dos assuntos que já foram estudados, né, nessa matéria de História, tá bom? E aí, o assunto escolhido para essa revisão, né, para você relembrar o que a gente já leu, as atividades que vocês já fizeram, tá? É um assunto que se encontra no livro 1 de História, tá? Livro 1, tá? No livro 1 de História, tá? Na página 460, tá? Então, você coloca aí, abre o seu livro 1 de História, coloca na página 460 para a gente poder ver qual é o assunto da revisão de História, tá bom? E aí, já na página 460, a gente tem aqui essa imagem, né, que mostra aqui, representa a evolução do ser humano na história, né? Desde quando o ser humano ele surge, há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, até a atualidade, né? Até a atualidade, né, com o Homo sapiens, né, que é como se chama a nossa espécie aqui na atualidade, tá bom? Como vocês podem bem ver aí junto comigo nessa página 460, tá bom? Então vejam que o homem, né, pré-histórico que surge, né, há milhares de anos atrás, ele era de um jeito, né, tinha muitos pelos no corpo, né, a coluna dele ainda era curvada, né? O tipo de alimentação que ele tinha era diferente e o modo de vida também era diferente. Tá? Com o passar do tempo, o ser humano ele vai se transformando, ele vai sofrendo mudanças corporais, né? E mudanças mentais. Ou seja, ele vai passando por um processo de evolução. Tá? Desde a pré-história, né? Os milhares de anos vão passando e a gente, né, vai se transformando, vai mudando, até chegar ao ser humano moderno, né, ou contemporâneo, que é o que tem hoje, né? Somos eu e você, né? O Homo sapiens sapiens, né? Que é o nome dessa nova espécie de ser humano, né? Na qual temos hoje, né? Homo sapiens quer dizer o homem que sabe, né? Ou seja, é quando o nosso cérebro ele já se desenvolveu tanto que a gente consegue pensar e a gente consegue criar coisas. Tá? O que os nossos antepassados, né, há milhares de anos atrás, eles ainda não conseguiam fazer porque ainda não tinham evoluído tanto. Tá bom? Então, isso aí é para a gente começar a falar um pouco do assunto da revisão, tá? De história, tá certo? E aí, já aqui nesse texto, temos aqui, ó, vou até aproximar na câmera para vocês darem uma olhadinha melhor, junto com o seu livro, tá? As mudanças físicas. Quais foram as principais mudanças que o ser humano ele sofreu, né? Aconteceu com ele, né? Durante essa evolução, tá bom? A gente tem aqui mudanças físicas, características físicas e psíquicas atuais apresentadas pelo ser humano se desenvolveram após um processo de constante adaptação ao meio ambiente. Isso quer dizer o quê? Que se não fosse pelas mudanças que estavam acontecendo com o planeta e com o lugar onde o ser humano estava, o homem estava, ele jamais ia se adaptar à natureza e àquele meio ambiente e ia mudar, tá bom? Então, o ser humano ele só sofreu mudanças, tá? Porque o lugar onde ele estava também sofreu várias mudanças, com as mudanças climáticas que estavam ocorrendo no planeta, tá bom? E aí, a gente tem o quê? Os primeiros seres humanos passaram por mudanças muito importantes. Vamos então relembrar quais foram essas mudanças. Entre elas estão o desenvolvimento da postura ereta vertical com a cabeça. Então, como a gente consegue observar, há milhões de anos atrás, as primeiras espécies de hominídeos, né, os nossos antepassados mais antigos, eles não tinham a coluna ereta, a coluna vertical, né, como nós temos, ereta, né, na posição vertical. Né? Eles não eram bípedes, eles não conseguiam
né, ter essa postura que nós hoje temos, né, de andar somente com os dois pés, né, e conseguir ter uma visão plena em 360 graus. Tá? A coluna dele era mais curvada, né, porque na evolução humana, segundo a teoria da evolução, temos um parentesco com as espécies de primatas, né, que são os macacos. Não quer dizer que o homem evoluiu do macaco, tá? Cuidado para não confundir. Né? A gente tinha um parentesco na evolução. Né? Os macacos eles seguiram uma linha de evolução e o ser humano seguiu outra linha de evolução. E nessa evolução a gente se deu bem e os macacos ficaram para trás porque não conseguiram se desenvolver tanto como a gente, tá bom? Mas assim, eram muito parecidos com os macacos, por ter um parentesco com eles na natureza. Então, tínhamos muito pelo corpo, tá? E andávamos curvados, com a coluna, né, curvada e não ereta, tá? Nessa época aí, o ser humano ele vivia, né, numa região onde tinha muitas árvores altas, tá? Então ele vivia muito em cima das árvores, né, colhendo alimentos, frutas, né, comendo raízes de plantas. Então ele dependia muito da floresta para poder se alimentar e sobreviver. Com o passar do tempo, né, acontecem várias mudanças climáticas no planeta. E as florestas elas começam a desaparecer. E aí, cada vez mais as florestas vão sumindo e as árvores vão diminuindo de tamanho. Isso faz com que o ser humano, nesse período, ele passe a viver no chão. Tá? E aí, no chão, ele teve que se adaptar a esse novo ambiente, tá bom? E aí ele teve que mudar, houve uma mudança no seu corpo. Tá? A principal, primeira mudança física foi a da coluna curvada, que se tornou uma coluna vertical. Então a nossa postura ela se transformou numa postura vertical. Somos a única espécie, né, de mamífero no planeta, de animal, que temos a coluna vertical. Tá bom? Todos os outros animais, né, do mundo animal, né, e do mundo vegetal não têm uma coluna na postura vertical. Isso faz com que a gente também, né, tenha uma vantagem aí na hora de olhar, ter um ângulo de visão melhor do ambiente, tá? E o andar bípede, tá? O que é um andar bípede? Bípede, né, é junto com a postura vertical, passamos ao quê? Os braços para cima e as pernas para baixo. Então só usamos as pernas para andar, que são duas, tá bom? Então, por exemplo, um gato ou um cachorro, ele tem a coluna curvada, tá? Por isso que ele é quadrúpede. Ele tem que andar com as quatro patas, porque a coluna dele não é vertical. Já nós, o ser humano, somos bípedes, porque temos a coluna vertical, tá? Nossa postura é ereta e por isso nossas pernas andamos só com duas patas ou duas pernas, como a gente chama, tá bom? Então, as duas principais mudanças físicas foi por conta, tá, da coluna vertical, né, que a gente passou a ter, e também, tá, o andar bípede, tá, que diferenciou a gente de outros animais na natureza. Tá? Passamos a ser, nesse período da pré-história, o único ser mamífero que andou com as duas pernas, tendo assim um ângulo de visão muito bom do ambiente onde a gente vivia. Tá certo? E aí, o que lhes permitiu andar com as mãos livres. Tá? Andar com duas pernas, a gente fazendo isso tem muita vantagem comparando com outros animais. Porque a gente passou a ter o quê? Duas patas, ou como a gente chama, duas mãos livres, para a gente poder utilizar como o quê? Como ferramenta. Então, quando o ser humano, na pré-história, passa a andar como bípede, ele passa a ter uma vantagem, porque ele não tem que usar os quatro membros, as quatro patas para andar. Ele passa a andar só com duas, como bípede, e ter as duas mãos livres para poder usar o quê? Para poder aprender a usar essa mão, né? A o quê? A pegar em objetos, a criar ferramentas como utensílios e armas para ele usar no dia a dia, tá? Então, sem a mão livre, não tinha como a gente depois aprender tudo isso, tá bom? Então, as três principais mudanças físicas foram a coluna vertical, tá bom?
né, a postura ereta, o andar bípede, a gente passou a andar com 2 patas ao invés de 4, e a terceira principal mudança foi a questão de a gente passar a ter as mãos livres, né, depois que a gente aprendeu a andar com 2 pernas, para a gente poder o quê? Aprender a usar essas mãos, né? Sem elas a gente não teria descoberto o fogo, por exemplo, tá bom? Então vamos seguir aí, né, sobre essas mudanças, tá bom? Então é o seguinte, a gente teve mudanças psíquicas também, mudanças na mente, ou seja, no nosso cérebro, tá? Que coordena, né, que organiza o nosso corpo. Tá? O cérebro é como se fosse o mestre do nosso corpo. Tá? É através dele que ele manda comandos para que a gente faça todo tipo de movimento. Tá? Então, é o cérebro que dá a ordem para que eu levante o meu braço direito, ou o cérebro é que dá a ordem ou o comando para que eu levante o meu braço esquerdo, e assim por diante. Então, que mudanças foram acontecendo com o ser humano no cérebro dele? Tá bom? A gente vai aprender isso também. Essas mudanças foram acontecendo depois que o homem ele descobre o fogo. Isso acontece aproximadamente por volta de 1,5 milhão de anos atrás, tá bom? Quando o homem, tá, o hominídeo, essa nossa espécie de antepassado que viveu na África, ele aprende ali, descobre o fogo sem querer querendo, tá batendo uma pedra com a outra, e aí ele consegue, depois descobre o fogo e depois, com o passar do tempo, passa a dominar esse fogo, a produzir fogo. Quando ele aprende isso, tá, ele tem uma mudança na alimentação dele, tá bom? Antigamente, antes do fogo, os nossos antepassados só comiam carne crua, tá bom? E aí, com isso, era muito difícil a gente comer carne crua, tá? Porque era muito difícil a gente de mastigar, engolir e digerir a carne crua, tá bom? Era muito dura, era muito difícil de mastigar, tá? E aí a gente tinha muita dificuldade para se alimentar de carne. Quando a gente descobre o fogo, a gente depois passa a dominar o fogo e nossos antepassados aprendem a cozinhar os alimentos, a cozer os alimentos, tá? E aí, depois que a carne ela é cozinhada, ela é cozida, tá? Ela fica mais macia, ela fica mais molinha para a gente poder degustar. E aí os nossos antepassados passaram a se alimentar de carne cozida. Isso o quê? A carne cozida era de mais fácil mastigação para nossa alimentação, tá bom? Ela ficou mais macia para morder, mais fácil de engolir e de digerir. Então a gente, depois que aprendeu, os nossos antepassados aprenderam a cozinhar a carne, tá deixando ela mais fácil para comer. Isso também facilitou, tá? E a gente passou a consumir mais carne dos animais que os nossos antepassados caçavam, tá bom? Isso fez com que a gente fosse o quê? Consumindo mais carne, cada vez mais carne dos animais, e o que? Alimentando a nossa mente, o nosso cérebro. Porque o que o consumo de carne tem a ver com o nosso cérebro? A carne ela tem um nutriente muito importante para a gente, chamado proteína. Tá? E é com essa proteína que a gente desenvolve o nosso cérebro e a gente passa a ficar mais inteligente. Tá bom? Por isso que é importante a gente sempre comer carne saudável. Tá? E aí os nossos antepassados, comendo mais carne, começaram a ter mais proteína, e isso fez com que o nosso cérebro fosse aumentando de tamanho. Os nossos antepassados ficaram mais inteligentes na pré-história e foram aprendendo várias coisas, tá bom? Então, essas foram as mudanças que aconteceram aí principais, tá, no nosso corpo na pré-história, tá bom? Que fez com que a gente fosse evoluindo. Essas são as evidências que foram descobertas pelos arqueólogos e pelos historiadores, tá bom? E aí, gente, continuando esse assunto de revisão, vamos para o livro. Aqui embaixo temos aí a Idade da Pedra Lascada, o Paleolítico. Então, tudo isso que eu falei aqui desde o começo, tá, tem a ver com a pré-história no período Paleolítico. O período, a vida do homem pré-histórico no período Paleolítico
é o assunto da revisão de história que você tem que estudar mais uma vez, que a gente tem que relembrar, tá bom? O período paleolítico. Vamos focar mais nesse momento da pré-história, tá? Cuidado para não confundir com aquilo que o homem viveu no período neolítico, que veio depois do período paleolítico. No período paleolítico, ele começa aproximadamente quando o homem ele surge, né, há 2 milhões de anos atrás, e ele vai até mais ou menos 10 mil anos atrás, tá bom? Então, de 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás é o período paleolítico, ou, para facilitar aí, né, o período da Idade Antiga, né, o período da Pedra Lascada, tá bom? Paleolítico ou período da Pedra Lascada, beleza? E aí, como temos aí, né? Então é o seguinte, colocando na página 461, que é a página seguinte, não esquece de acompanhar junto comigo, assistindo essa videoaula, para você ficar por dentro do assunto, ok? Temos aí o quê? O homem no Paleolítico. O que é que todas essas mudanças que eu falei, essas transformações na evolução do homem aconteceram quando, professor? No período Paleolítico, que aconteceu entre 2 milhões e 10 mil anos atrás, ok? E aí, no período Paleolítico, o homem aprendeu a controlar o fogo, tá? Como eu falei, quando ele aprende a produzir e a controlar o fogo, ele possibilitou o cozimento de alimentos, o aquecimento em dias de frio, a iluminação à noite e a proteção contra ataque de animais. Então, essas foram o quê? As contribuições, né? O que teve de bom para o homem no seu dia a dia quando ele aprende a controlar o fogo. O fogo ajudou o homem a quê? A se proteger de animais selvagens, tá? Lembrando que nesse período o homem ele vivia pulando de caverna em caverna para sobreviver, então ele corria o risco de ser atacado a qualquer momento por um animal selvagem, tá? Com o fogo ele conseguiu mais iluminação à noite, né? Seria mais fácil ele viver à noite, né? Em grupo com outros homens pré-históricos, tá? Com o fogo ele aprendeu também, tá, a se aquecer em dias muito frios, lembrando que na região da Europa, tá, nesse período paleolítico, o homem teve a era glacial, né, que foi uma grande mudança climática no nosso planeta, onde tudo ficou congelado. Então, na região da Europa, né, parte da África e parte também, né, da Ásia, estava congelada, né, com um clima muito frio. E aí, o homem de Neandertal, que viveu nessa região, tá, na pré-história, há cerca de 30 mil anos atrás, ele teve que se adaptar a essa região fria. Então, para isso, com o fogo, ele ajudou muito na hora de se aquecer em noites muito frias, para que ele pudesse sobreviver e não morrer de frio, tá bom? Então, essa é mais uma vantagem, tá bom, do fogo quando o homem aprende a controlar o fogo. Beleza? Então, gente, essas são algumas das mudanças principais que teve no período paleolítico e que é revisão, né, para a nossa aula de história da semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima.